Olá pessoal, estamos de volta com o nosso curso de Sistema Água, Solo, Planta, Atmosfera. Essa é a nossa aula de número 15. Vamos falar agora de evapotranspiração da cultura, o ETC. Esse é um conceito que caracteriza a evapotranspiração de uma cultura agrícola em perfeitas condições fitossanitárias e nutricionais, e é cultivada em um solo com ótimo preparo e com disponibilidade hídrica. Para se calcular a evapotranspiração da cultura, ETC, aplica-se um coeficiente de cultivo ao valor que já foi determinado da evapotranspiração de referência, o ETO. Então a evapotranspiração da cultura é igual ao KC da cultura. O KC é um coeficiente que depende da fase que a cultura se encontra. Para cada fase eu vou ter um coeficiente diferente, onde ela vai exigir mais ou menos água. Então a evapotranspiração da cultura é ETC, que é igual à evapotranspiração de referência, que a gente já discutiu, multiplicado pelo KC, que é esse coeficiente da cultura. Qual que é o objetivo de se usar o manejo para o manejo de irrigação? O valor de ETC, não de ETO. A evapotranspiração da cultura, ETC, ela faz um ajuste da evapotranspiração baseado na fase que a cultura se encontra. Enquanto que a evapotranspiração de referência não faz esse ajuste, considera como uma coisa única. Então, o ETC em alguns momentos vai ser menor que a evapotranspiração de referência, mas em outros momentos vai ser maior, nos momentos que a planta mais demanda água. Então, por isso é interessante se manejar a irrigação usando o valor de evapotranspiração da cultura. O ciclo da cultura é dividido em fases fenológicas distintas. Cada fase vai ter um valor de KC. Esse valor de KC está disponível na literatura. Bem fácil de encontrar. Para cada cultura tem um valor de KC. Se eu usar o valor de KC, eu consigo reduzir e encontrar a evapotranspiração da cultura, a ETC, e trabalhar com a evapotranspiração da cultura, eu consigo reduzir gastos com água, com energia, porque eu vou aplicar a quantidade correta de água para cada fase de desenvolvimento da cultura. Então, uma forma de melhorar o manejo da irrigação é trabalhar com a evapotranspiração da cultura ao invés da evapotranspiração de referência. Então, eu tenho aqui uma cultura em várias fases, desde dela semeada até a fase final de senescência. Então o valor de KC vai variar de acordo com a fase da cultura, fase inicial, fase de desenvolvimento, fase de produção e fase de maturação, fase final. Então o KC vai aumentando conforme a planta vai se desenvolvendo. Na fase de produção, de enchimento de grãos, de florescimento, é onde há maior demanda de água. Então, nesse momento, a evapotranspiração da cultura acaba sendo maior que a evapotranspiração de referência. E nas demais fases, ela é menor. Temos aqui um outro exemplo, uma plântula transplantada, um cultivo, uma hortaliça, por exemplo. Então, o KC também vai se modificando de acordo com a fase que a cultura se encontra. Então a melhor forma de manejar a irrigação não é usando a ETO. Não que esteja errado usar a ETO, mas eu posso aprimorar o manejo se eu usar a evapotranspiração da cultura, a ETC. Então eu tenho tabelas para cada tipo de cultura, para cada fase. Geralmente são 2 números que tem em cada fase. Por exemplo, o algodão. A fase 1 é de 0,4 a 0,5. Fase 2, 0,7 a 0,8. Está aqui, ó. Na parte de cima aqui da nossa tabela, ó, aqui em cima. A fase 3, de 1,05 a 1,25. E assim por diante. O primeiro número, eu vou usar ele sobre alta umidade relativa do ar e vento fraco. O
O segundo número eu vou usar quando tiver baixa umidade relativa do ar e ventos mais fortes. Ou posso usar um valor intermediário também, não tem problema. Ok? Então temos essa tabela, o coeficiente de cultura nos vários estádios de desenvolvimento. Isso é de Doremos e Cassan, de 79, essa tabela. E tem mais uma outra que complementa com várias culturas. Hoje tem muito mais. É fácil de encontrar os valores de KC para cada fase da cultura e fazer o manejo por meio da evapotranspiração. Talvez uma dificuldade que a gente vai ter é definir quais são os estágios. Então tem mais ou menos aqui um norteamento, né? Aonde começa um estágio e onde termina o outro. Estágio 1, da germinação até 10% da cobertura do solo. Estágio 2, de 10% a 80% da cobertura do solo. Estágio 3, de 80% da cobertura do solo até o início do amadurecimento. Estágio 4, do amadurecimento até a colheita. E estágio 5, na colheita. Próximo da colheita, obviamente. Então isso aqui é para nortear a mudança de estágios. Isso é algo um pouco mais, precisa um pouco de jogo de cintura, um pouco de manha para poder visualizar isso no campo. Com o tempo, com a experiência, fica fácil saber que hora que é o estádio, que mudança de estágio teve, tá? Isso é um negócio bem tranquilo depois. Vai da experiência. Bom, vamos primeiro então determinar a evapotranspiração de referência para depois calcular a evapotranspiração da cultura. Então vamos usar aqui algumas equações e o método do tanque classe A, tanque evaporímetro classe A. Então vamos fazer um exemplo com o tanque evaporímetro classe A. Eu vou determinar a ETO, é a referência, então a partir de agora eu vou falar ETO, é evapotranspiração de referência. E a ETC é a evapotranspiração da cultura. Vou fazer um exemplo com uma cultura do milho. Vou dar as informações do tanque. Ele é um tanque circundado por grama, tem uma bordadura de 10 metros, isso é importante no tanque, tá? Uma umidade relativa do ar de 85%. A velocidade do vento a 2 metros de altura está em torno de 1,5 metros por segundo. A evaporação medida no tanque, ele é um tanque de evaporação, não de evapotranspiração, é um tanque de evaporação. A evaporação medida no tanque foi de 4 milímetros no dia. E o KC da cultura está numa fase que o valor dele é 1,1. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o coeficiente do tanque. Para achar a ETO, a evapotranspiração de referência, eu tenho que achar o coeficiente do tanque. Ele é tabelado. Então temos uma tabela aqui. Eu vou informar. Bom, o tanque ele é circundado por grama? Sim. É com solo nu? Não. Então é com grama. A umidade relativa do ar é maior que 70%? É. Então eu estou nessa coluna de cá. Eu vou até mostrar para vocês. Nessa coluna vai estar a minha informação. Agora eu vou cruzar os dados. A velocidade do vento a 2 metros de altura está menor que 2 metros por segundo. Sim, então eu estou nessa faixa aqui, ó. E o raio da área de bordadura é 10 metros. Então eu vou cruzar essa linha com essa coluna. E vou ter aqui, ó, 0,85 é o coeficiente do tanque neste meu caso. Então a ETO é o que? O KP, coeficiente do tanque, vezes a evapotranspiração do tanque, então 0,85 vezes 4, eu tenho uma evapotranspiração de referência de 3,4 milímetros por dia. Considerando a fase que a cultura se encontra, usando um KC de 1,1, uma fase, por exemplo, de enchimento de grãos, eu vou ter uma evapotranspiração da cultura maior que a referência. Então eu vou ter aqui 1,1 vezes 3,4, uma evapotranspiração da cultura de 3,74 milímetros por dia. O KC é para compensar isso. É um coeficiente para cada fase. Essa fase, como demanda mais água, então ele aplica mais água que a referência. Muito bem. Vamos usar algumas equações agora para determinar a evapotranspiração.
Vamos usar alguns métodos, mostrar parte deles, para vocês terem uma noção como funciona. Primeiro método, vamos mostrar aqui Blaney e Craig. Então eu vou determinar a evapotranspiração potencial, é o termo que ele usa, cultura do milho, mês de julho, numa área localizada na latitude 20 graus sul. O KC da cultura é 0,90 e a temperatura média do mês de julho é 15 graus Celsius. Essa aqui é a equação do método de Blaney e Craig, 0,45 vezes a temperatura média mensal do ar, mais 8,13 vezes P. Então, P é a proporção média diária de horas de luz. É tabelado. A única informação aqui que é tabelada é o P. A temperatura média nós já temos, 15 graus. Então eu vou entrar numa tabela, que eu vou cruzar a latitude, 20 graus, essa linha aqui, com o mês que eu estou estudando, mês de julho. Então eu vou ter a informação de 0,25. Esse é o valor de P. Substitui na equação, a evapotranspiração potencial é de 3,72 milímetros por dia. Considerando que a fase da cultura é 0,90, provavelmente é uma fase de desenvolvimento, eu vou ter então uma evapotranspiração na cultura menor que a referência, que é potencial, porque não é a fase ainda que demanda tanta água. Então o KC me permite esse ajuste mais fino de quanto de água eu devo repor para a cultura. Muito bem, esse foi um método. Vamos para o método de Benevides-Lopes. Então eu vou determinar a ETO, cultura do milho, vou repetir os dados. KC da cultura 0,90, umidade do ar 60%, temperatura média no mês de julho 15 graus Celsius. Eu tenho a equação de Benevides-Lopes, 1,1 vezes 10 elevado a 7,5 vezes a temperatura média sobre 237,5 mais a temperatura vezes 1 menos 0,01 vezes a umidade relativa do ar mais 0,21 vezes a temperatura média menos 2,3. Fazendo a substituição dos valores de umidade e de temperatura, eu vou encontrar uma ETO de 4,24 milímetros por dia. Se eu aplicar a fase da cultura, o KC da fase da cultura, eu vou achar uma evapotranspiração da cultura de 3,81 milímetros por dia. Estou numa fase que não exige tanta água, então vou repor um pouco menos que a ETO. Muito bem. Outro método, Camargo. Então determinar a ETO, cultura do milho, KC, tudo igual. Mesmas informações. Só muda agora a equação, que agora é para Camargo. Camargo usa um fator de ajuste, F, vezes o valor da radiação solar terrestre, vezes a temperatura média do mês. O mês é julho, então é 15 graus. Essa radiação solar terrestre, milímetros por dia, é tabelado. Tá? Então eu vou entrar com as informações. Eu tenho o que de informação para achar o valor da radiação global terrestre? Eu tenho a latitude, 20 graus sul, e tenho o mês de julho. Se eu cruzar as informações dessa linha da latitude com essa linha com essa coluna do mês, eu vou encontrar então o valor de 10. Esse é o valor da radiação global terrestre para a latitude sul no mês de julho. Substituo na equação, vou encontrar uma ETO de 1,6 milímetros por dia. Aplicando o KC, eu vou achar um KC de 1,44 milímetros por dia. Vamos a um outro método agora, Hargreaves e Samani. Então, determinar a ETO, cultura do milho, mesmos dados, mesmas informações. Só vai entrar agora aqui a temperatura máxima no mês de julho. Aqui vai ser um exemplo de 22 graus Celsius. E a temperatura mínima, que foi de 9 graus Celsius. Temperatura média máxima e temperatura média mínima. A equação de Hargreaves e Samani é esta aqui.
0,0135 vezes o coeficiente empírico, que é de 0,162, vezes a radiação extraterrestre, vezes a temperatura máxima menos a mínima, elevado a meio, vezes a temperatura média mais 17,8. Eu vou então aplicar, lembrando que a radiação é a mesma, para a mesma latitude, para o mesmo mês de julho, que nós já encontramos o valor de 10. Eu aplico na fórmula, substituo os valores e encontro uma ETO de 2,6 milímetros por dia. Considerando a fase da cultura, eu vou encontrar uma ETC de 2,34 milímetros por dia. Cabe a quem está manejando a irrigação, quem está responsável pelo manejo, fazer esse acompanhamento, saber que fase a cultura está, saber que KC aplicar para encontrar a evapotranspiração correta para a cultura no momento que está sendo irrigado. Tá? Outro método, Jensen-Reis. Então, determinar a ETO, mesmas informações. Jensen-Reis usa essa equação aqui, radiação extraterrestre vezes 0,0252 vezes a temperatura média do mês mais 0,078. A radiação já encontramos o valor dela. Para o mês de julho, a latitude 20 graus Celsius é a mesma. Então, vou aplicar os valores da fórmula. Encontrei uma ETO de 4,6, 4,56 milímetros por dia e uma ETC, considerando a fase da que a cultura se encontra, de 4,14 milímetros por dia. Então, tem uma série de equações que podem me dar o valor da evapotranspiração. Eu tenho que ficar atento a quais são as exigências de cada equação. Para qual região eu vou aplicar, para qual situação que eu vou usar. Só um detalhe, equações que utilizam radiação são mais precisas do que equações que não utilizam, tá? Bom, chegamos aqui na equação que é uma das principais que a gente vai ver, que é o método de Pinel-Monti, que ele é considerado padrão para estimar a ETO. É um dos melhores métodos, é o que a FAO recomenda. É o método padrão que tem melhores resultados, tem uma série de informações que entram nele, é bem completo, tá? Então ele é o método padrão. Se for possível escolher um método que eu tenho informações, eu vou escolher Pinel-Monti. Se eu não tenho as informações necessárias, sou obrigado a usar um outro método que seja mais simples ou que se adeque às informações que eu tenho. Vamos lá. A equação de Pinel-Monti, ela é meio grandinha, até meio que assusta. Então, a evapotranspiração de referência de Pinel-Monti é igual a 0,408, que multiplica a declinação da curva de saturação do vapor d'água, que multiplica o saldo de radiação menos o fluxo de calor do solo, mais, estou aqui já, mais a constante psicométrica, que multiplica 900 vezes a velocidade média do vento a uma altura de 2 metros do solo, sobre a temperatura média do ar, mais 273, que multiplica a pressão de saturação de vapor menos a pressão atual de vapor sobre a declinação da curva da saturação do vapor mais a constante psicométrica, que multiplica 1 mais 0,34 vezes a velocidade média do vento a 2 metros acima da superfície do solo. Então, todos esses valores estão aqui, ó. Saldo de radiação, fluxo de calor do solo, declinação da curva, velocidade média do vento, temperatura média do ar, pressão de saturação, pressão do vapor atual e a constante.
Os valores que estão aqui com asterisco, eles são fornecidos pela estação meteorológica. O saldo de radiação, o fluxo de calor no solo, a velocidade média do vento, a temperatura média do ar são fornecidos pela estação meteorológica. Então eu vou ter que calcular o quê? A declinação da curva de saturação, com essa equação. Declinação é igual a 4.098, que multiplica 0,6108 vezes o exponencial 17,27 vezes a temperatura média sobre a temperatura mais 237,3. Tudo isso dividido pela temperatura mais 237,3 elevado ao quadrado. Isso para achar a declinação da curva de saturação do vapor de água. Para calcular a constante psicométrica, eu uso a seguinte equação. A constante psicométrica é igual a 0,665 vezes 10 a menos 3 vezes a pressão atmosférica local. Então, para achar a constante, eu tenho que saber qual a pressão atmosférica local. A pressão atmosférica local, eu calculo com essa equação aqui. Pressão atmosférica é igual a 101,3, que multiplica 293 menos 0,0065, que multiplica a altitude local, sobre 263, estou aqui, elevado a 5,26. Com isso eu acho a pressão atmosférica. A pressão de saturação de vapor, eu calculo dessa maneira. 0,6108, multiplica o exponencial 17,27 vezes a temperatura, sobre temperatura mais 237,3. A pressão atual de vapor, eu calculo com essa equação. É a pressão de saturação, aqui. A pressão de saturação que eu já calculei, eu vou calcular ela vezes a umidade relativa média do ar, que também é fornecido pela estação meteorológica, e dividido por 100. Então essa série de equações, mais os dados que a estação me fornece, me permitem calcular a evapotranspiração que a FAO recomenda. Exemplo. Vamos determinar a evapotranspiração para a cidade de Silvíria, Mato Grosso do Sul. Latitude de lá é 20 graus e 22 minutos sul. Altitude 345 metros. A data que eu resolvi usar como exemplo foi dia 27/10/2019. A radiação foi de 13 megajoules. O fluxo foi de 0,5 megajoule, metro quadrado por dia. Temperatura média do ar 24 graus Celsius, umidade relativa do ar 80% e a velocidade do vento 2 metros por segundo. Essas informações aqui são dadas pela estação meteorológica. O resto agora é aplicar nas fórmulas. Para facilitar, como é um cálculo que pode ser feito diariamente, você pode montar uma planilha do Excel. Uma planilha que você vai entrar com as informações e calcular cada item da planilha. É a maneira mais usada para fazer os cálculos que são diários, para o manejo da irrigação ou para qualquer outro controle da evapotranspiração, é o uso de planilhas. Você monta a sequência de dados, de cálculos, e tem o valor final, que é a evapotranspiração de referência. Então, foi o que eu fiz, montei uma planilha com a entrada de dados, altitude e as informações todas. O saldo de radiação, o fluxo, a temperatura, a umidade relativa do ar, a velocidade do vento. Então eu montei uma planilha onde eu tenho a entrada de dados. A qualquer momento eu posso ir lá e mudar o dado para fazer para o dia seguinte. Está pronta a planilha, está prontinha. Eu só vou lá e mudo os dados que eu quero. E aí eu tenho já, para cada valor da equação, eu tenho
o cálculo feito. Olha só, a declividade da curva de pressão de vapor, eu uso a equação e encontro o valor dela aqui. A pressão atmosférica local, faço o cálculo e encontro o valor dela. A constante psicométrica, eu faço o cálculo e assim por diante para cada componente da equação que a FAO recomenda, Pinamonti. Ao final de tudo, eu monto a equação e tenho o resultado final. A ETO, 3,987 milímetros para este dia. Então, para essa data, para aquele momento, eu consegui calcular a ETO. Com a planilha pronta, eu faço isso para todos os dias. Eu tenho essa informação diária, só trocando os valores que a estação me fornece. É o método mais prático de fazer, com planilha de Excel. Nós vamos deixar para vocês aí um modelo de uma planilha que fica bem pronta já, para vocês poderem usar e testarem isso em casa também. Vou deixar para vocês o material de vocês, essa planilha, para vocês poderem testar. Outros métodos que eu não falei, mas que existem. Método de Turk, método da radiação solar, Priest-Taylor, McKink, Toa-Rufa, Ramon. Então existem vários métodos. Cada um tem a sua exigência, cada um tem uma demanda de informações. E uma coisa que a gente pode recomendar, os métodos que usam radiação são os métodos que dão melhores resultados. Bom, vamos supor que eu não tenha uma estação, minha. Eu preciso de dados para fazer o cálculo da ETO, mas eu não tenho estação. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tentar encontrar uma solução usando as estações automatizadas que estão no site do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Então, eu tenho lá nesse site acesso a várias estações em várias localidades do país. Em vários municípios do país eu tenho estações que me fornecem gratuitamente os dados. Então, se eu não tenho uma estação, eu vou tentar usar uma mais próxima da minha localidade. O ideal seria estação próximo da própria área que se vai ligar. Mas se não tem, pelo menos eu tenho uma estação próxima. Então, caso o local que eu desejo determinar a evapotranspiração não tenha estação, eu posso obter os dados que eu quero para calcular a ETO no site do INMET. Entro no site, vou clicar lá, tem uma abazinha que chama Estações Meteorológicas, clico nas Estações Meteorológicas e entro na outra aba que é o Monitoramento. Quando eu clicar no Monitoramento, vai abrir um mapa do Brasil, cheio de marcações em cada município que tem estação meteorológica. Então vai ter uma bolinha em cada local do Brasil que tem uma estação. Eu vou lá e escolho uma mais próxima da gente. Bom, nós estamos aqui em Dourados. Eu não sei se a estação nossa está operante esses dias. Então, se vocês querem fazer um teste, entra no site, clica em estações. Eu desconfio que a de Dourados não está operante, está em manutenção. Entra a de Itaporã. Itaporã acho que tem uma estação. Entra lá e você vai conseguir baixar os dados. Então você vai abrir a tela, é o mapa do Brasil, e vai ter várias bolinhas. Você vai clicar na cidade, no município mais próximo de você. Quando você clicar na estação de interesse, você vai achar uma janelinha, vai abrir uma janelinha igual essa aqui. Vai estar o nome da estação, o código dela, vai identificar, as coordenadas, latitude, longitude, altitude, vai estar a data, a hora, a medição e a última medição, a data de fundação da estação, informa quais as unidades dos dados, unidade em porcentagem, assim por diante, da temperatura, vento, vai informar a direção, a velocidade, e vai ter aqui dois links, os gráficos
e o link com as tabelas. Você vai então clicar no link tabelas. É esse link. Eu quero ver as tabelas, não quero ver os gráficos. É interessante, mas eu quero ver as tabelas com as informações numéricas. Quando eu clicar, vai abrir uma planilha. Nessa planilha vai ter informações de hora em hora, de todos os valores que eu preciso. Então vai ter temperatura, umidade, ponto de orvalho, pressão, vento, radiação, chuva. Então eu consigo, com as informações, fazer o dimensionamento, fazer o cálculo do LTO. Lá no alto, na planilha, lá no alto, na tela, vai ter no alto, na tela esquerda, vai ter um menu. Você vai poder escolher a data de início e a data final das leituras. Por exemplo, eu quero saber os valores que ocorreram no dia 15 ao dia 18/7/2020. Então ele vai ter a opção para gerar a tabela. Vai gerar a tabela. No alto da tela tem a opção Download CSV. Eu clico lá e baixo os dados automaticamente para o meu computador, numa planilha de Excel. A partir daí, é só trabalhar os dados e fazer os cálculos de evapotranspiração de referência e de evapotranspiração da cultura. Obrigado.